paz e a graça do nosso Deus esteja sobre todos aqueles que amam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao meu e ao seu canal DNA Bíblico. E hoje estaremos dando início a uma série de estudos relacionados aos 10 mandamentos. Quem nunca ouviu falar sobre os 10 mandamentos? Veremos que os 10 mandamentos não devem ser vistos como relíquias do passado de um museu antigo ou simples regras morais. Pelo contrário, os 10 mandamentos são a revelação de um Deus santo que entra em aliança com o seu povo e estabelece também como esse povo deve viver diante dele. Por isso eu peço a você que fique até o final e não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Seja muito abençoado pela explanação de sua palavra. Dito isso, vamos para o vídeo. E o texto que eu quero compartilhar com você hoje, meditar com você hoje, se encontra em Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. No texto que lemos, Israel está diante de Deus que treme o monte, que manifesta sua glória, fogo e voz. Israel era um povo que viveu em um contexto politeísta, ou seja, ele sofreu grande influência da adoração dos deuses do Egito, além de 430 anos de escravidão. No entanto, agora aprende a viver como uma nação livre, no entanto, não autônoma, mas uma nação pertencente ao Senhor. Para Israel, os 10 mandamentos eram uma constituição espiritual da aliança, onde mostrava quem era Deus, o que ele fez e o que ele exigia do povo. Quem Deus é. Veja que antes do Senhor dar as suas leis, ele se apresenta, ele revela quem ele realmente é, ele apresenta as suas credenciais. Eu chamo a sua atenção para a palavra Senhor em caixa alta. Todas as vezes que você lê a palavra Senhor relacionada a Deus em caixa alta, esse nome indica o Deus da aliança. Ele enfatiza o Deus que entra num pacto com o seu povo, o Deus que elege, o Deus que chama, que promete, guarda a sua palavra e que nunca abandona o seu povo. Ele é um Deus zeloso, autossuficiente e pessoal. Não podemos assimilar aquilo que a sociedade e o mundo fala sobre Deus, de um Deus que é uma força impessoal, abstrata, ou um Deus que está distante. Pelo contrário, o Deus que se apresenta para o seu povo é o Deus que se revelou a Abraão, Isaac e Jacó. É um Deus que age na história. E foi isso que aconteceu. Deus entrou em cena, agindo em favor do seu povo, com milagres, prodígios e maravilhas. Com seu braço forte, libertou o seu povo de 430 anos de escravidão, trazendo para junto do Monte Santo, Monte Sinai, para receber as leis de Deus, os 10 mandamentos. Esse Deus é soberano. Esse Deus, como eu falei, entra na história em favor do seu povo. Toda a terra, toda a criação, todo o universo é desse Deus. No entanto, ele escolhe um povo, uma nação, para se revelar de uma maneira especial, para que esse povo seja luz para as outras nações. É esse Deus que se revela a Israel. O que ele fez? Lembre-se de uma coisa: antes de vir o mandamento, vem a graça. A graça precede a lei. Deus lembra ao seu povo: eu libertei você, eu quebrei as suas algemas, eu tirei vocês do jugo da escravidão. Essa verdade não é exclusivamente limitada a Israel no Antigo Testamento. Pelo contrário, Deus faz isso na vida de todo aquele que se converte a Cristo. Veja o que Paulo escreveu na carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, que diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Essa verdade aniquila toda tentativa de legalismo. Obedecemos não para sermos salvos, mas porque somos salvos. A motivação para a obediência nada mais é do que a nossa gratidão por tudo aquilo que Deus fez e como Ele se revelou na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. O que Ele exige?
O Senhor inicia os 10 mandamentos mostrando algo sério e profundo. Ele exige exclusividade absoluta. Ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Esse mandamento foca no objeto do culto. Não é apenas não adore ídolos de madeira, mas sim não coloque nada em meu lugar. No trono do nosso coração não pode haver outro, nenhum ídolo externo nem interno. Para Israel, isso significa rejeitar toda influência pagã. Para nós, é refletir da seguinte maneira: quem está no trono do nosso coração? O Deus do dinheiro? O Deus do status? O Deus do prazer, do ego? Ou da religião sem Cristo? Lembre-se de uma coisa: tudo aquilo que ocupa o centro da nossa vida, que não seja Deus, é idolatria. Seja família, seja trabalho, seja dinheiro, seja status. Tudo que não seja o Senhor é idolatria. Deus não divide a sua glória com ninguém. Veja o que ele diz lá em Isaías, capítulo 42, versículo 8, que diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Um puritano chamado Matthew Henry, ao falar sobre idolatria no coração humano, descreveu da seguinte maneira: ter outro Deus é dar à criatura aquele lugar em nosso coração que pertence exclusivamente ao Criador. Qualquer coisa que amamos mais que a Deus, ou que recorremos antes de recorrer a Ele, torna-se o nosso Deus. Lembre-se de uma coisa: toda a lei aponta para Cristo. Paulo sabia muito bem disso quando escreveu lá em Romanos, capítulo 10, versículo 4, que diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Cristo é o Cordeiro que nos liberta, não do Egito, como fez com o povo ou a nação de Israel, mas ele nos livra, nos liberta do pecado. Ele é o mediador da nova aliança. Ele é o Senhor digno de toda a nossa devoção. Guardar o primeiro mandamento hoje significa render a nossa mente, nossos desejos, planos, nossa adoração exclusivamente a Deus, que se revelou de maneira gloriosa em Cristo. Quem tem governado o seu coração? Suas decisões? Onde Cristo não é o Senhor, algo se torna um falso Deus. Seja sincero diante de Deus. Abra o seu coração. Revele a Ele qual é o ídolo que tem tomado o lugar dele na sua vida. Devemos sempre fazer uma avaliação: quem tem sido o Senhor de nossas vidas. João Calvino escreveu uma verdade que muitas vezes afronta e muitas pessoas não gostam de escutar. No entanto, é uma verdade baseada nas Sagradas Escrituras. Ele descreveu o coração da humanidade da seguinte maneira: o coração humano é uma fábrica de ídolos. Guarde uma verdade no seu coração: somente o Senhor é Deus e Cristo deve ser tudo em nossa vida. Que essa palavra venha encontrar guarita morada no seu coração e venha produzir frutos que te levem a olhar para Deus como Senhor e Salvador de sua vida na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. No próximo vídeo estaremos falando sobre o segundo mandamento, que é não se prostrar e adorar imagens de escultura. Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você e sobre sua família. Fique na paz do Senhor.